Boa noite. Boa. O pessoal do fundo está escutando? O pessoal do fundo está escutando? Não? Eu estou falando baixinho de propósito, né? Porque vocês querem pagar meia aí no fundo, inteira é aqui na frente, ó. Tá? Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui em nome da USE, faz parte daquele ciclo de estudos, né? Que a USE promove todos os meses nas casas espíritas, e ficou incumbido a gente falar um pouquinho hoje do capítulo 14 da Gênesis. Esse livro tão desconhecido dos espíritas. Quer ver? Quem já leu a Gênesis? Inteiro? Quem leu? Vai. Agora deixa eu fazer uma pergunta mais difícil. Quem já estudou a Gênesis? Agora deixa eu fazer uma pergunta impossível. Quem entendeu a Gênesis? Agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada. Embora a Gênesis esteja localizada no Livro dos Espíritos, imediatamente na primeira parte, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, a Gênesis já trata do que é Deus, depois o que é o Espírito, das relações do Espírito com o corpo, está tudo ali na primeira parte do Livro dos Espíritos. A Gênesis foi o último livro dos 5 livros da codificação, os 5 livros básicos da codificação. E quando eu fico pensando sobre isso, eu fico tentando imaginar por que Kardec não escreveu a Gênesis primeiro, por exemplo, que o céu e o inferno. Primeiro foi a Gênesis. A Gênesis não, primeiro foi o Livro dos Espíritos. Depois o Livro dos Espíritos? Oi? Livro dos Médiuns. Depois, Evangelho. Depois, céu e inferno. E por último, a Gênesis. 11 anos depois, praticamente, do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec entrega para a gente a primeira versão da Gênesis. Por que tanto tempo? Já tinha definido o que é Deus. Talvez a grande dificuldade, deixa eu tentar fazer uma retrospectiva histórica, para a gente entender um pouquinho. Até 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, a única concepção que a gente tinha de átomo era puramente filosófica. Definido lá no tempo dos gregos, Leucipo e Demócrito, colocando o átomo como uma partícula indivisível, sem entendimento de como essa partícula se organizava para que desse origem à matéria grosseira como nós conhecemos, essa era a única compreensão que se tinha ao tempo da codificação. Tudo que se conhece sobre o átomo hoje em dia só foi descoberto depois da publicação da Gênesis. Ao tempo da Gênesis, William Crookes já brincava com a ampola de Crookes, que nada mais era do que um feixe de elétrons indo de um lado para o outro, dentro de um tubo com ar rarefeito, mas ele ainda não sabia que aquele efeito dentro do tubo eram elétrons. Somente 8 anos depois da publicação da Gênesis, Thomson descobre que era uma partícula com carga negativa e dá o nome dessa partícula de elétron. Quase 26 anos depois, um outro pesquisador descobre que o átomo tem também uma partícula positiva, que a gente vai chamar de próton. 40 anos depois, alguém descobre que tem uma outra partícula no átomo chamada nêutron. Mas os espíritos já tinham trabalhado com Kardec e definido o que está dito para a gente no capítulo 14, a concepção de fluido. Talvez tenha sido essa a dificuldade de Kardec. Nós não tínhamos nenhum tipo de conhecimento que pudesse embasar um desenvolvimento maior a respeito do assunto. E talvez por isso, para quem já leu o capítulo 14, ou para quem já leu a Gênesis, Kardec usa o termo moléculas, quando está falando de partículas elementares.
A única concepção que nós tínhamos até aquele momento para a organização da matéria eram moléculas ou átomos. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Hoje nós já temos conhecimento para saber que aquilo que era uma coisa extremamente pequena ainda era muito grande quando a gente pensa em partículas elementares. Eu vou tentar, nos primeiros 15 minutos da nossa conversa, eu não vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar fazer com que a gente tenha uma noção do tamanho daquilo que eu estou falando. Nós não vamos conseguir, acredita em mim. Mas a gente vai tentar. Tudo bem? Vamos? Juntos? Então vamos lá. Começo do Livro dos Espíritos, primeira pergunta. O que é? Deus. Talvez porque, se eu não compreender o que é Deus, todo o resto fique meio jogado, meio sem sentido. No próprio Livro dos Espíritos, e depois isso vai ser melhor trabalhado na Gênesis, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o universo todo é fundamentado em dois princípios. O princípio espiritual e o princípio material na figura do fluido cósmico universal. Sim, na individualização do princípio inteligente, que é o princípio espiritual, nós temos o espírito. Na individualização do princípio material ou do fluido cósmico universal, nós vamos ter uma infinidade de arranjos e possibilidades que nós chamamos de matéria. Passando, inclusive, por aquilo que nós vamos tentar definir hoje como fluidos, um fluido muito importante para a gente, o fluido vital. Um outro extremamente importante para a gente é o nosso perispírito. E os fluidos espirituais de um modo geral. Tudo isso é matéria. Tudo isso é derivado do fluido cósmico universal. Então nós podemos dizer que o universo é feito de dois princípios. O princípio inteligente, do qual o espírito é a individualização, e o fluido cósmico universal, que é a base de todo o mundo material que nós conhecemos, inclusive do que nós não conhecemos. Regulando esses dois princípios, nós vamos ter Deus e as leis que Ele criou. Nós chamamos essas leis de leis universais ou leis naturais. E agora é importante, porque tem muita gente que talvez não tenha se atentado para isso. Nas leis naturais, elas estão divididas em dois tipos de leis. São as leis que se aplicam à matéria, que são as leis físicas, e as leis que se aplicam ao espírito, que são as leis morais. Eu não sei se todos estavam aqui quando uma noite eu vim aqui falar sobre lei de ação e reação. E eu tentei mostrar que a lei de ação e reação não se aplica à vida do espírito. Ela se aplica única e exclusivamente à vida material. A lei que se aplica à vida do espírito, ela chama lei de causa e efeito. E algumas pessoas, alguns confrades, de vez em quando nós entramos em alguns embates e eles falam, mas a lei de ação e reação é uma lei natural. É verdade, é uma lei natural que se aplica ao plano físico, não se aplica ao plano moral. A compreensão disso é extremamente importante, por quê? Porque a lei de ação e reação, da maneira como é colocada em alguns momentos no próprio meio espírita, nos remete irrevogavelmente à lei de Talião. Tudo que eu faço, eu recebo de volta. Sem a prerrogativa de fazer o bem, que pode minimizar as consequências e muitas vezes anulá-las. Da maneira como é posto, se eu mato, eu morro. Se eu roubo, sou roubado. Se eu prejudico, sou prejudicado. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus leva em consideração a trajetória desde o plantio.
Eu planto milho, vou colher milho, mas se vou colher pouco, ou se vou colher milho bom ou ruim, depende da maneira como eu cuido. E a lei de ação e reação não me dá essa liberdade de transitar entre as possibilidades até a colheita. Então a lei de causa e efeito faz muito mais sentido. Estou sofrendo. Tem uma causa anterior para esse sofrimento. Basta que eu analise e eu vou descobrir a causa anterior para esse sofrimento. Basta que eu olhe no espelho com um pouquinho de coragem e eu vou descobrir. Muitas e muitas vezes está nessa própria encarnação a causa do meu sofrimento. Na imensa maioria das vezes. É que a gente tem muita dificuldade de admitir as nossas escolhas equivocadas. As outras pessoas fazem escolhas equivocadas, nós não. E como as nossas escolhas equivocadas têm consequências nem sempre felizes, e eu não as admito, então deve ser de uma outra encarnação, né? A gente joga para uma outra encarnação porque fica muito mais simples. Mas se a gente tivesse coragem, a gente ia acabar descobrindo que a imensa maioria das dores pelas quais nós passamos nessa encarnação são motivadas por escolhas que nós fizemos nessa própria encarnação. Mas continuemos. Bom, eu fui lá e peguei. É um copo d'água. Pode não parecer, mas é um copo d'água. Tá? Alguém aqui não estudou química no ensino médio? Nunca ouviu falar em química na vida no ensino médio? Porque lá no ensino médio, ainda que tenha sido muito mal feito, o professor de química deve ter falado que a matéria é feita por átomos e que esses átomos se organizam de maneiras especiais para formar todas as substâncias que nós temos no nosso dia a dia, inclusive as substâncias que constituem o nosso corpo físico. Todas elas são feitas por átomos organizados de maneira adequada para que tenham as funções que garantam a nossa vida da maneira como ela é. Tá? E nós aprendemos algumas representações para isso. Uma delas é fazer bolinhas, né? Com varetinhas ligando essas bolinhas, nos mostrando a proporção que existe entre um tipo de átomo e outro tipo de átomo. Por exemplo, na transparência aqui, ó, nós temos duas bolinhas pequenininhas representando átomos de hidrogênio e uma bolinha maior representando o átomo de oxigênio. As varetinhas estão representando a ligação. O modelo mais comum, e eu digo modelo porque é uma explicação, mas não é a realidade, para átomo que nós conhecemos parece com aquilo dali. Um aglomerado de bolinhas muito pequenininhas no centro, sendo orbitadas por bolinhas muito menores do que aquelas bolinhas que estão no centro. Essa figura é muito ruim, porque eu teria que desenhar aquelas bolinhas pequenininhas 1836 vezes menor do que aquelas bolinhas que estão no centro. Tá? Porque essa é a diferença entre o tamanho de um elétron e o tamanho de um próton de um hidrogênio. Um elétron é 1836 vezes menor do que um próton de hidrogênio, ou de que uma dessas bolinhas escurinhas que estão ali no meio. Como não daria para representar, a gente faz com bolinha grandinha. Tá? Por isso que eu digo que é um modelo muito ruim. Ruim por quê? Porque os elétrons também não estão em órbita do núcleo. Eles estão localizados em torno do núcleo, mas não em órbita da maneira como está representado ali. Isso nós já sabemos hoje em dia. Mas sabe qual é a melhor parte? Como é que a gente sabe disso? Se eu contar para vocês que ninguém nunca viu isso, vocês acreditam? Nunca, ninguém nunca viu isso. Ninguém nunca tirou uma fotografia. Ninguém nunca conseguiu enxergar dentro de um átomo. O que a gente faz em aceleradores atômicos, e aí nós temos alguns bastante grandes, é pegar dois átomos, acelerá-los quase à velocidade da luz, bater um contra o outro, que é você pegar duas laranjas, né? Você coloca duas laranjas em altíssima velocidade e faz uma se chocar com a outra. O que acontece? Elas explodem quando chocam. Tá? E tudo que tem dentro delas fica exposto. E aí a gente coloca dentro desses aceleradores um monte de sensores
para poder determinar o tipo de carga, o tipo de massa, o tipo de interação, se é interação positiva ou negativa, se essa interação é um inteiro de alguma unidade. E a gente vai criando um modelo para explicar o que tem dentro do átomo. Entenderam tudo que eu falei até agora? Eu falei que ia ser complicado, tá? Mas não se preocupa com isso não. Eu vou explicar por que eu estou falando isso daqui a pouco. Hoje, o que nós conhecemos? Lembra lá no ensino médio que falaram que o átomo era uma partícula indivisível? E acabaram descobrindo que não era indivisível porque ela tinha elétrons, prótons e nêutrons? Pois é, hoje nós já sabemos que os prótons e os nêutrons também são divisíveis. Aquela coisinha pequenininha que a gente chama lá de próton e nêutron lá no átomo também é divisível. Cada próton e cada nêutron é formado por 3 outras partículas pequenininhas que nós chamamos de quarks. E ligando esses quarks, mantendo eles grudadinhos, nós temos um outro tipo de interação que nós chamamos de gluons. Hoje, o que nós temos? Partículas que nós chamamos de quarks, que sempre estão em trios, elas nunca estão sozinhas, tá? Nós temos os leptons, dos leptons nós temos o mal taurino, o taurino negativo, o positivo, os neutrinos, que são partículas que praticamente não interagem com nada, são tão pequenas, que nós estamos aqui sentados com ar-condicionado, chão, cadeira, e elas estão nos atravessando, o planeta inteirinho, e não está interagindo com nada do planeta. É como se aqui não existisse nada. Elas estão atravessando e não estão interagindo, de tão pequenininhas que elas são. E os leptons? O mais conhecido dele é o elétron. É aquele responsável pela tensão elétrica que gera a luz, que é mediada por uma outra partículazinha que chama fóton. Isso que nós estamos recebendo, a luz que nós estamos percebendo, na verdade é uma radiação eletromagnética, tá? E a entidade quântica que representa essa radiação eletromagnética, nós colocamos o nome dela de fóton. E nós temos outras partículazinhas. Nós temos o graviton, que foi descoberto o ano passado. Deu um trabalho danado para descobrir, a gente sabia que ele existia, porque existiam cálculos matemáticos que diziam que ele existia, mas nós nunca tínhamos conseguido até então detectá-lo. Conseguimos no ano passado detectar o gravitron. Bom, meus irmãos, para que você está falando essas coisas? Eu estou falando essas coisas porque essas são as partículas elementais que hoje nós conhecemos. E tudo que nós conhecemos, tudo que se diz chamar matéria, é feito dessas partículas. E aí os espíritos estavam certos. Por que eles estavam certos? Porque eles disseram que o fluido cósmico universal é composto por partículas elementares que são a base de toda a manifestação material da criação. Ou seja, a nossa ciência provavelmente já conseguiu detectar as partículas elementais que os espíritos chamaram de fluido cósmico universal. Que beleza, né? A gente está sabido, né? Deixa eu colocar uma coisinha para vocês aqui. Curiosidades, aquelas curiosidades bacanas para deixar a gente bem chateado. Tá vendo aquela maçãzinha ali, ó? Aqui, ó, essa maçãzinha. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se a gente conseguisse retirar todos os espaços vazios que existem num átomo, todos os espaços vazios que existem no átomo, e nós conseguíssemos colocar todos os átomos dos seres vivos do planeta, e aí inclui-se nós, o nosso cachorrinho de estimação, o nosso gatinho, a barata, o ratinho, a lagartixa, as bactérias que estão aqui no ambiente, a alface que eu comi hoje na hora do almoço, a rabanete que eu vou comer amanhã, todos os compostos orgânicos do planeta todo, e eu tirasse os espaçozinhos, caberiam tudo naquela maçã.
todos os átomos do planeta... Não ia ter uma fusão? Eu estou só teorizando que fosse possível colocar todos os átomos do lado um do outro sem que acontecesse nenhum tipo de reação. Tá? Vocês estão começando a perceber que talvez o mundo material nosso não seja tão material assim? Talvez exista muito mais vazio naquilo que a gente chama de matéria do que a gente pensa. Porque talvez essa parede, que a gente acha que é tão material, não seja tão material assim. Talvez tenha tanto espaço vazio nela, que para um espírito atravessá-la, é a maior facilidade do mundo. Talvez seja por isso que o espírito entra onde quer. Não tem nada que é inacessível no espírito. Nem fogo, nem água, nem gelo, nem nada. Ele entra onde ele quer. Porque tem tanto espaço vazio que para ele não tem dificuldade nenhuma de atravessar esses espaços vazios. Mas nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Alguém um dia fez a seguinte pergunta. Vou de novo tentar mostrar o tamanho das coisas, tá? Quantas galáxias a gente tem no universo? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Somente na nossa Via Láctea, estima-se que a gente tenha entre 200 e 400 bilhões de sóis. Somente na nossa Via Láctea. Só na nossa Via Láctea. Entre 200 e 400 bilhões de sóis. Igual o nosso sistemazinho solar, que tem planetinha em volta e aquela história toda. Mas quantas galáxias existem no universo? Aí alguém fez a seguinte pergunta. Será que o número de grãos de areia que existem na Terra é maior ou menor que o número de galáxias que existe no universo? E é lógico que tem sempre gente que tem muito tempo, né? Tem sempre gente que tem muito tempo. E alguém fez essa conta. Pegou uma fotozinha do Hubble, essa fotozinha aqui, que representa 23 milhões de avos do universo, ou seja, eu pego 1 e divido por 23 milhões, é um pedacinho do universo. Multiplicou a quantidade de galáxias, porque cada pontinho aqui, cada pontinho que aparece aqui é uma galáxia. Multiplicou isso por 23 milhões, depois foi numa loja de material de construção, pegou areia, 1 metro cúbico de areia, aquela que a gente compra quando vai fazer alguma coisa na casa da gente, fala, eu quero 1 metro de areia. É 1 metro cúbico de areia e estimou a quantidade de grãozinhos de areia que existe em 1 metro cúbico de areia. Essa areiazinha aqui, Assim que ele resolveu. E o que se descobriu? No universo observável, até onde a gente consegue enxergar, isso não quer dizer que não tenha mais coisas onde a gente não consegue enxergar. Tem mais galáxias do que tem grãos de areia no planeta Terra. E tem gente que acha que é a Coca-Cola no deserto. A última bolachinha do pacote, né? Não é? Estão vendo a dimensão da criação? Isso é até onde a gente consegue enxergar. Agora deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Sabe por que eu peguei esse copo d'água? Não é para eu tomar, não. Vocês estão vendo essa quantidade de água que tem aqui dentro? Estão vendo? Aqui tem mais átomos de hidrogênio do que tem galáxias no universo. Nesse copo d'água tem mais átomos de hidrogênio do que tem de galáxias no universo que nós conhecemos. Eu parti de um extremo, agora estou descendo no extremo do pequenininho. Nesse copo d'água, todas as galáxias que nós conseguimos enxergar. Agora quer que eu complique um pouco? O átomo de hidrogênio é feito de quarks.
que são partículas elementares, que são muito menores do que um átomo de hidrogênio. Então, quando a gente está falando de fluidos, é dessa matéria que eu estou falando. Conseguiram entender o tamanho? Se alguém conseguiu, por favor, me explica, porque eu tento. Fervorosamente eu tento entender. Eu consigo fazer comparações, mas conseguir entender a dimensão de uma partícula elementar ainda não está na minha compreensão, na minha capacidade cognitiva. Eu sei que existe, eu consigo comparar com coisas que eu consigo observar, mas eu não consigo fazer uma ideia clara do tamanho de uma partícula elemental. Aquilo que os espíritos chamaram de a base do fluido cósmico universal. Eu vou colocar um videozinho agora de 5 minutinhos, tá? Esse videozinho vai mostrar como se comporta uma partícula elemental. E depois eu vou explicar uma coisa para vocês. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo.
Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Conseguiram entender? Deixa eu tentar explicar o que é o experimento. O elétron eu disse que é uma partícula elementar. Daquelas partículas que os espíritos definiram que constituem o fluido cósmico universal. Tem uma coisa interessante. Energia se propaga por ondas. Matéria, não. Já jogaram uma pedrinha no lago? As ondas vão aumentando, aumentando. Se você jogar duas pedrinhas, as ondas se encontram, elas começam a interferir e vão formando aquelas linhas até que cheguem no final lá do lago. Mas o interessante, energia se propaga por ondas, matéria não. O que é o elétron, afinal de contas? Matéria ou energia? Se vocês descobrirem, me conta, porque tem muita gente tentando descobrir até hoje. Ninguém sabe. Tá? De Broglie propôs que o elétron tem dupla natureza. Ele é energia e é matéria. Mas tem uma coisa interessante. Vocês perceberam quando é que ele se comporta como matéria? Quando eu olho para ele. Vamos pensar o seguinte, quando eu olho para ele, e fisicamente eu estou lançando os olhos, mas o que eu lancei? Foi o olhar ou foi o pensamento? Pensamento. Não foi pensamento? Então quer dizer o seguinte, partículas elementares mudam o teu comportamento pelo pensamento de quem está observando. Mas está dito na Gênesis, está dito no Livro dos Espíritos, que o fluido cósmico universal é manipulado pelo Espírito única e exclusivamente pela vontade e pelo pensamento. Nossos cientistas ainda não sabem disso. Eles ainda estão batendo cabeça, tentando entender por que uma partícula elementar, quando observada, muda de comportamento. Mas os espíritos da codificação já nos deram algumas ideias do porquê. Por que os nossos cientistas ainda não tiveram essas ideias? Porque eles só olham a vida sob o prisma da matéria. Eles não avaliam a vida sob o prisma do espírito. Eles não consideram na equação matemática aquilo que nós colocamos no primeiro slide. O universo é constituído de dois princípios:
o princípio espiritual e o princípio material na figura do fluido cósmico universal. Emmanuel, no livro Consolador, diz o seguinte: enquanto a ciência nossa não colocar o espírito na equação, nós não entenderemos muitos dos fenômenos que observamos cotidianamente nos eventos científicos. Ponto. Entenderam a questão dos átomos, das partículas quânticas? Eu acho que, falar assim para mim, entendeu? Eu não entendi, sério. Mas o que eu sei? O que eu sei é que hoje nós temos conhecimento suficiente para dizer que existem partículas que são formadoras de tudo que nós conhecemos, são a base de tudo que nós conhecemos, e que essas partículas interagem com o pensamento. 1857 isso já estava dito. 2018 os nossos cientistas ainda estão batendo cabeça. E, por incrível que pareça, algumas linhas de colegas dentro da doutrina espírita têm a ousadia de dizer que a codificação está ultrapassada. Que é preciso atualizar a codificação. Nós nem entendemos ainda o que está escrito lá desde 1857 e nós já estamos querendo atualizar, fazer um upgrade. Eu diria com a maior tranquilidade do mundo, vaidade e orgulho danado esse, viu? Por que não aceita, que não sabe e que precisa entender, ao invés de tentar modificar o que não entendeu ainda? Orgulho, vaidade, e está cheio, infelizmente. Estou falando mal não, constatação. Está cheio de pseudo-Kardecs no meio espírita, falando de novas situações, antes de entender as antigas situações. Infelizmente. Mas sejamos mais sábios. Conheçamos primeiro Kardec, para depois podermos julgar o que é joio e o que é trigo. Não nos deixemos levar por gurus. A doutrina espírita está se enchendo de gurus. E a diferença entre um guru e um mestre é clássica. O guru gosta de ser idolatrado, que as pessoas fiquem atrás, que fiquem adulando. O mestre prepara o discípulo para ser mestre. Essa é a diferença. Jesus não tinha. Jesus preparou discípulos para serem mestres. Mas está cheio de guru por aí. Falando em nome do orgulho e da vaidade pessoal. E reinterpretando a doutrina espírita. Talvez o mais importante para nós espíritos, produto do fluido cósmico universal, seja o perispírito. Por que mais importante? Porque sem perispírito nós não somos individualizados. O que individualiza o princípio inteligente é o perispírito. Um dia perguntaram para mim, quando eu for um espírito perfeito ainda terei perispírito? Terá perispírito. Tão etéreo que se confundirá com o espírito, mas ainda será perispírito. Porque ele individualiza o princípio inteligente e dá a ele a nomenclatura de espírito. Ponto. A melhor definição que eu achei para perispírito, por incrível que pareça, está no Michaelis. Não é nem no Livro dos Espíritos. É um envoltório semi-imaterial correspondente ao corpo astral dos ocultistas, intermediário entre o corpo e o espírito. E agora vamos lá, olha que bacana. Intermediário entre o corpo e o espírito. Corpo representa matéria. Espírito representa matéria ou energia? Energia. Então quer dizer que para que eu possa intermediar os dois princípios do universo, eu tenho que ter um tipo de matéria que se comporta
como matéria e como energia. Que matéria que é essa? Nós já conhecemos. Fluido cósmico universal, na sua individualização, os elementos primordiais da criação. Tá? Rapidamente, esse capítulo, ele demandaria, com certeza, uns 6 meses de estudo para que a gente pudesse entendê-lo. E quando eu falo 6 meses de estudo, eu não estou brincando. Estou falando sério. Nós não temos tempo para isso. Eu vou lançar algumas ideias. E espero sinceramente que vocês se sintam muito motivados a procurar a complementação dessas ideias. Nós vamos voltar aqui mês que vem, para poder fazer a segunda parte desse capítulo. Se vocês puderem fazer o favor para mim de lerem esse capítulo, vai ajudar bastante, porque eu não vou precisar ficar entrando em detalhamentos, eu vou poder tratar de algumas situações de maneira um pouco mais prática. Podemos tratar isso? Todo mundo tem a Gênesis aqui? Se não tiver, tem na biblioteca. Se não tiver, na capítulo 14. Se não tiver, na internet tem. No site da FEB tem PDF para baixar. Gratuitamente, graciosamente, sem custo nenhum. Tá? Mas algumas características interessantes do perispírito. Ele é o mais importante derivado do fluido cósmico. Então, do que ele é feito? De partículas elementares. Lembremos que essas partículas podem se organizar de infinitas maneiras, dando origem a tudo que a gente chama de mundo material. Ou seja, não existe no universo 2 perispíritos iguais. Ponto. Por quê? Porque não existem 2 espíritos iguais. Se o fluido cósmico universal condensado sobre o princípio inteligente é o perispírito, ele condensa segundo a estrutura interna do espírito, segundo o padrão vibratório do espírito. E nós podemos falar de padrão vibratório porque espírito deve ser energia. O que organiza a estrutura do perispírito é a energia que o espírito emana. Uma energia mais sutil, de mais alta frequência, vai gerar um perispírito mais rarefeito, menos denso. Uma energia mais condensada, de baixo padrão vibratório, vai gerar um perispírito mais denso, mais grosseiro. E na Gênesis, nesse capítulo, quando vocês lerem, vocês vão se chatear com uma passagem que diz: na atmosfera terrestre, nós temos os mais grosseiros derivados do fluido cósmico universal, dos quais nós construímos o nosso perispírito. Se são os mais grosseiros derivados do fluido cósmico universal, e se o nosso perispírito reflete a nossa condição espiritual, que tipo de espírito que nós somos mesmo? Pula esse pedaço? Na escala espírita, nós estamos lá no comecinho. Mas bem no comecinho. Tá? Bem no comecinho mesmo. E esse talvez seja o motivo. Outro dia eu estava pensando nisso. Talvez esse seja o motivo pelo qual nós achamos que os animais têm sentimentos. Os animais, segundo os espíritos nos dizem, têm instinto, não sentimento. O sentimento é característico dos espíritos que já encarnam em corpos humanos. Mas como nós estamos tão próximos ainda do instinto, e nós consideramos que o que nós sentimos é sentimento, é lógico que a gente atribua aos animais sentimento. Não é porque eles têm sentimento, é que nós vivemos normalmente a nossa vida de maneira instintiva. Nós nos movimentamos pelo instinto ainda. E por comparação, já que a gente se acha o suprassumo da criação, os animais têm sentimento. Não são eles que têm sentimento, nós é que ainda não temos.
ainda estamos muito próximos dele. Essa é a realidade. Eu sei que chateia. Me chateia também quando eu penso nisso. Eu queria ser melhor, mas ainda não sou. E como eu digo para alguns colegas, aceita que dói menos. É melhor aceitar e trabalhar para mudar essa realidade. Não adianta ficar tentando se enganar, achar que é melhor do que é. Aceita, dói menos. E trabalha para mudar essa realidade. Ó, já existia antes dessa vida e vai subsistir a essa vida. Ou seja, nosso perispírito é indestrutível. Nos acompanha antes, durante e depois dessa encarnação. O que muda nele? A tessitura. Quando nós estamos no plano espiritual, por não ter contato com o corpo orgânico, não tem fluido vital. Não da maneira como nós entendemos. Ele passa a ser preenchido por uma outra manipulação do fluido cósmico universal. Tudo é fluido cósmico universal. Mas em contato com com o corpo orgânico, esse fluido cósmico universal tem uma outra denominação, fluido vital, porque tem características diferentes. Desencarnamos. Nós modificamos essa estrutura para viver nas esferas espirituais. Como lá não necessitamos de corpos orgânicos, lá nós não necessitamos do fluido animalizado, aquele que nós chamamos de fluido vital. Ponto. Mas o perispírito continua existindo, antes, durante e depois. Tá? Que eu já disse, né? Está sempre em relação ao grau de adiantamento do espírito. Quanto mais adiantado o espírito, menos grosseiro é o perispírito. Quanto menos adiantado o espírito, mais grosseiro é o perispírito. Leon Denis. Já disse que não é idêntico, né? Não é idêntico, nem encarnados nem desencarnados. Cada um plasma ou organiza o teu perispírito conforme as suas condições espirituais, conforme a sua condição evolutiva. Quando nós desencarnamos, que forma que vai ter? Humana. A forma que eu tinha nessa última encarnação, provavelmente. Isso é uma coisa interessante. Quando um espírito nos aparece, em que forma que ele aparece? Na que nós a reconhecemos. Por que ele aparece naquela forma? Porque quando ele aparece para a gente, ele está pensando no que ele era quando nós o conhecíamos. E como o perispírito é extremamente fluido, ele adquire a forma. Lembra que eu falei agora mesmo? O fluido cósmico universal é manipulado única e exclusivamente pela vontade e pelo pensamento. Se eu pensar no que eu fui, eu sou. Ponto, acabou. Mas e se eu aparecer para uma outra pessoa, de uma outra reencarnação, nessa outra reencarnação eu era negro? Não tem problema, quando eu aparecer para ela eu vou estar negro. E se numa outra eu era japonês? Vou aparecer japonês. Se eu era caucasiano? Vou aparecer caucasiano. Eu materializo em torno de mim aquilo que o meu pensamento cria. Imediatamente. Não precisa ficar fazendo projeto, não. Daqui 2 minutos eu vou estar assim, não. Pensei, estou. Pensei, sou. Mas isso funciona só no plano espiritual? Não. Agora também. Já, nesse momento. Sabe aquela hora que você está pensando mal da vida dos outros? Sabe? Sabe o que você está fazendo com o teu perispírito? Não sabe? Devia saber. Mas sabe aquela hora que você está desejando que as pessoas fiquem bem, que elas fiquem felizes? Sabe o que está acontecendo com o teu perispírito? Se não sabe, devia saber. Nossos pensamentos qualificam aquilo que está no nosso entorno. Quando eu penso coisas boas, imediatamente eu transmuto o fluido cósmico universal no meu entorno e transformo a minha psicosfera em um ambiente agradável fluidicamente. Quando eu penso numa coisa menos feliz,
imediatamente eu transformo o fluido cósmico universal à minha volta e crio, plasmo miasmas que me deixam numa situação menos feliz. É automático. Eu nem preciso, eu quero fazer. É só pensar. Eu fiz. Ponto. Isso é ruim? Ou é bom saber disso? O que vocês acham? É ruim ou é bom saber disso? É bom, né? Qual o grande objetivo nosso como espíritas? Fazer? Reforma moral. Nos tornarmos melhores. Mas onde nós começamos a nos tornar melhores? Nas nossas ações ou nos nossos pensamentos? Não existe uma só ação que antes não tenha sido um pensamento. Então eu preciso começar a aprender a pensar de maneira mais adequada. Eu preciso começar a ver o mundo de maneira mais feliz. Quanta coisa que a gente tem que agradecer todo dia. E quanta coisa que a gente agradece? Quando a gente vai deitar de noite, a gente pede ou a gente agradece? Ou reclama? Hã? Mais pede do que? E provavelmente nós temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Joana de Anjos uma vez disse para Edivaldo o seguinte: se nós tivéssemos noção das coisas que não nos acontecem por intercessão dos bons espíritos, nós cairíamos de joelho todos os dias, agradecendo a Deus pelo bem que esses espíritos nos fazem. E muitas vezes nós nem merecemos. É pela misericórdia de Deus, que conhece a nossa ignorância e nos socorre, até que a gente tenha condição de fazer a coisa da maneira mais correta. Separável da alma, é a última parte da nossa encarnação. Essa daqui está no livro dos médiuns. Essa aula eu faço para médiuns também. Todos os fenômenos mediúnicos, sem exceção, todos os fenômenos mediúnicos, sem exceção, estão fundamentados na compreensão do perispírito. Todos, sem exceção, estão fundamentados na compreensão do perispírito. São promovidos pelo perispírito. Tá? Vamos lá. Essa parte é bacana. Quando a gente reencarna, que a gente vai nascer, o que molda o nosso perispírito? O nosso corpo ou o nosso... Como é que é? Deixa eu fazer a pergunta direito. É o nosso perispírito que molda o nosso corpo ou o nosso corpo que molda o nosso perispírito? Vai lá. Quem acha que é o corpo que molda o perispírito? Levanta a mão. Quem acha que é o perispírito que molda o corpo? Quem não acha nada? Porque teve um monte de gente que não achou nada. Tá? Vou contar. O nosso corpo segue o molde eletromagnético representado pelo nosso perispírito. Sabe aquela coisa de que nós nunca vamos conseguir clonar um ser humano? E eu posso afirmar isso categoricamente, sem medo de errar, a não ser que a doutrina espírita seja totalmente errada. E eu não acredito que esteja. Nós nunca vamos conseguir clonar um ser humano, por um motivo muito simples. Porque se nós clonássemos um ser humano, nós teríamos que ter dois espíritos iguais. Porque o material genético seria idêntico, a estrutura psicossomática seria a mesma e eu precisaria ter dois espíritos iguais para se ligar a essa estrutura psicossomática. Como nós não temos dois espíritos iguais no universo, nós nunca teremos dois corpos idênticos. O único momento em que existe a possibilidade de existir um clone é quando, na divisão celular, o ovo, né, já fecundado, se divide, se separa e gera dois novos corpos.
Naquela primeira divisão, eu tenho 2 materiais genéticos que são idênticos. Mas como para cada zigoto está ligado um espírito diferente, o que vai acontecer se eu fizer uma tipagem cromossômica na hora que nascer? Eles já não são mais iguais. Aí a biologia, a ciência explica isso através de mutação, crossover e outros nomes que nós damos para as modificações genéticas que acontecem que nós não conseguimos explicar. O espírito reencarnante vai modificar o material genético para refletir a sua condição. Ponto. Pode fazer uma tipagem, já não dá idêntico, porque ele vai modificar para refletir a sua condição. Então não vai existir nunca um clone humano. Vai ser muito parecido, mas clone não. Os gêmeos idênticos, a prova é que tem personalidades diferentes, caráteres. Mesmo materialmente eles são diferentes. Se você fizer a tipagem, dá diferença. Alguém que chegou a conhecer os clones do Dr. Bandido, no Parque do Peão, vieram 3, né? Nenhum dos 3 eram iguais. Nenhum dos 3 eram iguais. Eles eram muito parecidos, mas não eram iguais. Por quê? Porque o clone só funciona até o reino vegetal. Porque não tem um espírito vinculado. A partir do momento em que tem um espírito vinculado, já não funciona mais. Ele não funciona no reino animal. Porque, de novo, o princípio inteligente vai interferir no material genético e vai modificar para refletir a sua condição espiritual. E tudo isso quem determina? O perispírito. É ele que determina. É ele que determina o que vai ter que ser modificado para refletir a condição do espírito. Tá? Bom, é tudo que nós já falamos. Aqui na Gênesis explica no capítulo 11 como que acontece a reencarnação, né? Conforme, e aí, me desculpe aquelas pessoas que ainda acham, eu tive uma discussão com meus alunos outro dia, porque as meninas acham que elas têm direito a fazer do corpo delas o que elas quiserem, a partir do momento em que estão grávidas. Então elas podem abortar. Eu falei para elas, faça do teu corpo o que você quiser antes de você conceber. Faz o que você quiser, mas depois que você concebeu, tem uma vida se desenvolvendo. Que se você não interferir, ela vai nascer. Ela só não vai nascer se você interferir. Então você está assassinando. Você está assassinando uma vida. Tá? E nesse processo, no desenvolvimento embrionário, o perispírito vai se ligar ao teu corpo físico, provavelmente em maior quantidade de ligações com o teu sistema nervoso central. Não é por nada que a primeira coisa que desenvolve no embrião é o tubo neural. É a primeira coisa que se envolve no embrião. Tubo neural. São só células nervosas. É onde você começa a fazer as ligações perispírito, corpo físico. Bem? Bom, funções do perispírito, nós já falamos. A mais importante, instrumental, serve de intermediário entre espírito e mundo material. Se não tem perispírito, não tem ação do espírito sobre o mundo material. Tá? Outra função, individualizadora, já falei também. Nós vamos ter espírito o resto da nossa, perispírito o resto da nossa existência, porque é o nosso perispírito que nos individualiza como espírito. Ele vai mudar a sua estrutura, vai se tornar menos grosseiro, mas nunca vai deixar de existir. Acabei de falar agora mesmo, função organizadora. Ele é o molde para o desenvolvimento da vida como nós conhecemos. Não é a vida que o molda, é ele que molda a vida da maneira como nós conhecemos. Função sustentadora. O que significa isso? É pela estrutura do perispírito que o nosso corpo físico é vitalizado. Ué, mas não é a comida que eu como? Não. Para os médicos que estão aqui presentes, se quiserem se manifestar, por favor, confirmem. Quanto de energia para o funcionamento do nosso corpo vem dos alimentos que nós ingerimos? Quanto vocês acham que é?
Alimento é repositório de moléculas para criar gordura, músculo e outras coisas mais, mas é muito pouco relacionado com energia. A imensa maioria da energia que nós utilizamos vem da respiração. Você pode ficar um mês sem comer e não morre. Se você ficar 10 minutos sem respirar, você morre. Simples assim. Tá? E a sede do centro de força. Propriedades. É plástico. Molda-se de qualquer maneira que eu puder imaginar. Eu me lembro de um livro do Manuel Filomeno de Miranda, de uma descrição em que um senhor, já desencarnado, quando era moço, bate na mãe. E a mãe dá um grito e diz que o braço dele vai virar um pau seco. Quando ele desencarnou, com aquela fixação mental, ele plasmou no plano espiritual um galho de árvore seco no lugar do braço, que bateu na mãe. Porque ele trazia aquele remorso daquilo que ele tinha feito quando era criança. Tá? O braço dele era um pau de árvore seco? Não. Ele plasmou aquela situação. Tá? Não tem o menor sentido achar que foi isso, porque a mãe disse que ia ser. A consciência dele é que fez com que aquela situação se materializasse. E o perispírito tem tamanho? Não. Ele pode expandir e contrair conforme a vontade do... Deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez não saibam. Francisco Cândido Xavier conseguia expandir a presença áurica dele, ou seja, os fluidos que ele emanava, a mais de 30 metros de distância normalmente, sem agir conscientemente. Ele conseguia fazer com que você o sentisse a 30 metros de distância, em média. Esse é um dos motivos pelos quais que todas as pessoas que o visitavam tinham uma reação muito interessante. Ao adentrar a porta do centro, ou tinham vontade de chorar, ou tinham vontade de sorrir, de alegria. Ele influenciava a estrutura psicossomática das pessoas que adentravam ao centro, pela sua estrutura psicossomática, pelo amor que ele emanava. Não, eu não vou falar de Jesus, né? Porque Jesus abarca todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Bom, o perispírito pode irradiar. Esse é um dos motivos pelos quais é possível um espírito estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como um farol, ele pode se projetar para vários lugares ao mesmo tempo. Não é que ele está, ele irradia a presença dele para vários lugares ao mesmo tempo. Mantém a consciência daquilo que ele irradiou, então ele pode se manifestar em mais de um lugar. Todos nós podemos fazer isso? O que vocês acham? Não. Não. Depende da condição. Não são todos os espíritos que já conseguem fazer, mas potencialmente poderemos um dia. Tá? É possível penetrar o perispírito? Sem problema nenhum. Nas materializações, quando você gera ectoplasma suficiente, você pode enfiar a mão lá dentro. Aquilo é ectoplasma, fluido cósmico universal, modificado. Tem propriedades físicas, é frio, é úmido, tem várias descrições dizendo como isso é. Então dá para você passar a mão dentro de uma estrutura perispiritual? Dá, sem problema nenhum. Mesmo porque nós falamos agora mesmo que essa parede tem muito mais vazio do que nós pensamos. E o perispírito? É muito mais fluídico do que essa parede. Nas experiências depois de morte, quando você pega uma pessoa encarnada e logo depois que ela desencarna e você pesa e tira a diferença, dá menos de 2, 3 gramas. Então se eu pegar toda a minha estrutura perispiritual, não pesa mais do que isso. Então é muito mais ou muito menos grosseira do que o meu corpo físico. Essa parte é importante. Eu queria ter uma noite inteira para a gente conversar sobre isso. Sério. Uma noite inteira para conversar sobre isso. Porque nós iríamos tomar muito cuidado com os lugares onde a gente vai e com as coisas que nós fazemos.
Porque a gente acha que a gente pode fazer que nem Chico Xavier. Entrar num prostíbulo e colocar as prostitutas para rezar. Um dia perguntaram para mim, Luiz Nelson, você não bebe? Falei, não. Luiz Nelson, você não se droga? Não. Luiz Nelson, você não fuma? Não. Luiz Nelson, você come carne? Naquela época eu ainda comia, agora não como mais. Luiz Nelson, por que você não vai? Porque esses lugares que você está me convidando para ir vão interferir na minha estrutura psicossomática. A estrutura fluídica de um determinado lugar interfere na minha estrutura psicossomática, ou seja, no meu perispírito. Vocês já perceberam que quando a gente entra na casa espírita, a gente se sente bem? Tem alguém que entra aqui e se sente mal? Por quê? Porque a estrutura fluídica do ambiente é salutar. Ela ajuda a reestruturar a minha estrutura psicossomática. Agora sai daqui e vai para um boteco. Vai. E acha que lá o ambiente não vai interferir com você. As pessoas mais sensíveis saem de lá com dor de cabeça, bocejando, não sabe por quê, não dorme bem de noite, acorda no outro dia cansado, não sabe por quê. Porque o perispírito absorve do meio aonde você está os fluidos do ambiente. Só existe uma maneira de não acontecer isso. Se a tua estrutura psicossomática vibrasse numa intensidade maior do que o ambiente. Mas quem é que vai para um boteco para rezar? Hã? Vocês conhecem alguém que vai para um boteco para rezar? Eu não conheço. Conhece? Eu não conheço. Então, se você foi lá, o que vai acontecer? Você vai se identificar com o local fluidicamente. E se você se identificar com o local fluidicamente, o local vai te influenciar fluidicamente. Eu queria ter uma noite para conversar sobre isso, para eu poder dar exemplos. Eu tenho certeza que vocês iam deixar de ir num monte de lugar, depois dos exemplos. Mas, como eu disse agora mesmo, né, nas experiências pós-morte tem diferença de peso. Por quê? Porque o perispírito é material, ele tem massa. Tá? E quando eu desencarnar, para onde eu vou? Para onde a minha massa me deixar ir. Quanto mais pesado eu for, menos eu vou alçar. Quanto mais leve eu for, mais eu vou alçar nas esferas espirituais. É automático. Cada um conforme as suas obras. Ninguém vai falar, vai para cá, vai para lá. É automático. Você vai para onde merece. Aliás, deixa eu corrigir. Nós vamos para onde merecemos. Deixa eu me incluir nessa brincadeira também, né? Que aí fica parecendo que é só vocês. Tá? Pode emitir luz. Fóton é uma das partículas elementares. Tá? Então o perispírito pode emitir luminosidade. Ele pode se tornar visível e tangível. Nas materializações isso acontece. Basta diminuir o padrão vibratório e fazer com que condense mais a matéria que ele é feito. Se a gente tentasse representar numa figura, espírito, pura energia. Perispírito, um intermediário entre matéria e energia. Corpo físico, somente matéria grosseira. Tá? Já falei, né? Como que os espíritos atuam sobre o fluido cósmico universal, única e exclusivamente pelo quê? Pela vontade e pelo pensamento. E quando eu falo os espíritos, eu estou falando de quem? Dos espíritos que nos acompanham ou de nós? Nós, né? Se um espírito mais elevado chegar aqui e olhar para mim agora, ele sabe se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Sabe por quê? Porque eu plasmo a minha realidade. Eu posso estar falando uma coisa e pensando outra. Mas o meu pensamento vai plasmar, vai mostrar o que eu estou pensando. E eu não consigo mentir. Então dá para mentir aqui entre a gente, encarnado. Dá para enganar.
No plano espiritual dá? Não. Não tem jeito. Bom, a nossa brincadeira termina aqui. O resto é para próximo mês, tá? Porque aí no próximo mês nós vamos explicar alguns fenômenos usando isso que nós conversamos hoje. Mas eu queria só fazer uma revisãozinha rápida. O que nós já conhecemos hoje como ciência? Já conseguimos chegar na matéria elementar. Não entendemos ainda porque ela se comporta como energia e como matéria. Mas nós sabemos que o pensamento muda o comportamento dessa matéria elementar. Onde está dito isso? No Livro dos Espíritos, na Gênesis, desde 1857, de 1868. Então a doutrina espírita ainda é extremamente... não é contemporânea, tá? Ela é revolucionária, porque nós nem conseguimos entender isso ainda. Ela está acima, além da ciência humana. Tá. Se nós conseguimos modificar essa matéria elementar pelo pensamento, o que devemos imediatamente começar a fazer com a nossa vida? Começar a pensar melhor. Começar a pensar melhor. E uma das maneiras, um exercício muito bacana para começar a pensar melhor, é começar a agradecer. O agradecimento é um exercício fabuloso de possível humildade futura. Você quer ver como é que a gente não agradece? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, vocês respondam para mim. Alguém aqui toma café de manhã? Quem levanta o dedo? Deixa eu ver quantas pessoas tomam. Toma? Então deixa eu perguntar. Quando você pegou a xícarazinha de café, você lembrou de agradecer o cara que ficou lá no sol apanhando ele, botando para secar, abanando e levando depois para a torrefação? Lembrou? Não lembrou, né? Eu sei que não lembrou. Afinal de contas, eu comprei com meu dinheiro, mas se ele não tivesse levantado cedo, ido lá colher, colocar para secar, abanar e levar para a torrefação, sabe quando você ia ter café? Nunca, a não ser que você fizesse. E a gente não agradece. Lembrou de ter amanhecido vivo? Entre aspas? Não, né? Só levantou e foi. Lembrou de agradecer a pessoa? Você pagou, mas foi ela que fez sua roupa. Você só tem roupa porque alguém fez. Se ela não tivesse feito, você não teria. Você sabe fazer roupa? Sabe? Se você sabe, tudo bem, faz. Se você não sabe, agradece quem fez. Lembrou de agradecer? Estão percebendo? Se a gente parar para pensar, a gente tem muita coisa para agradecer no nosso dia a dia. E um exercício maravilhoso para mudar o nosso comportamento mental é exercitar o agradecimento. Agradecer nos coloca na situação de reconhecer que nós precisamos dos outros. Que nós não somos um ser à parte do universo. Que nós fazemos parte de uma coisa maior. E para estarmos aqui, precisamos de que outras pessoas nos ajudem a estar aqui. Quando fazemos isso, o que nós fazemos com o fluido cósmico universal que está no nosso entorno? Nós qualificamos ele para melhor. E quando nós qualificamos ele para melhor, o que acontece com a nossa vida? Ela fica mais feliz. Talvez por isso Madre Teresa fosse sempre uma pessoa feliz. Talvez por isso Chico sempre fosse uma pessoa feliz. Talvez por isso muitas pessoas felizes que nós conhecemos têm o hábito de agradecer. E talvez por isso a gente ainda não seja feliz. Porque a gente não aprendeu a pensar e qualificar aquilo que nos rodeia. Vamos pensar nisso? Até mês que vem? Vamos fazer esse compromisso? Prometo que no mês que vem vai demorar menos tempo. Tá?
Prometo para vocês que no mês que vem vai demorar menos tempo. Mas eu queria assumir esse compromisso com vocês. Procurem ler o capítulo. Tá? Tem muita coisa que eu não pude dizer, é muito complexo. Não é difícil de entender, depois dessa conversa que nós tivemos. Vai ajudar a entender. Tá? Mas é muito importante que a gente conheça. Talvez seja um dos capítulos mais importantes da Gênesis. Nos ensina a necessidade de começarmos a qualificar os nossos pensamentos. Tudo bem? Desculpa pelo adiantado da hora, tá? Mas, como eu disse, seriam 6 meses se nós quiséssemos tratar todos os assuntos da maneira como merece. Mas não desistam de Kardec. Vale a pena conhecê-lo. Muito obrigado. Muito bom. Capítulo 14. Capítulo 14, segundo Luiz. Agora eu vou tomar, tá? Muitas e muitas galáxias.